ai meu nariz, ele parece quanto mais um chafariz. Ai meu nariz. Olá, 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 tudo bem? Como está você? Tudo jóia? Que alegria poder reencontrar vocês. Vocês se lembram de mim? Eu sou o Dr. Dodói. Especialista no tratamento dos sentimentos. Eu vim aqui hoje para falar de um assunto bem importante e de muito uso hoje em dia, que são as terapias dos sentimentos e das emoções. Você já ouviu falar disso? Ainda não? Então vem comigo que o programa hoje é especial sobre isso. Emergência, emergência, com licença, emergência. Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Dodói e trato de coisas muito importantes que vão além da dor física, que vão além da dor do dedão do pé, né? A dor do cabelo, a dor da consciência. Vamos falar da dor que mexe também com as emoções. E é com muito carinho que eu venho me apresentar para vocês, falar um pouco do projeto, da importância de estar falando da inteligência emocional para as crianças. Não é? Através de história, de forma muito lúdica e divertida, as crianças terão aqui no Colégio Criativo aulas de história com o Dr. Dodói também. Uma vez por mês, elas terão contato com autores diferenciados, livros diferentes, contatos com outros tipos de literatura para entender outros sentimentos. Entre eles, essa semana nós estamos trabalhando, olha só, o Tratado de Paz, Jack e Jonas, do Dr. Lair Ribeiro. Né? Esse livro muito legal, que as crianças estão tendo contato com a história e estão tendo que descobrir esses personagens, né? Falar desses sentimentos. Né, frisando sempre essas frases tão importantes que são, né, cotidianamente ditas pelas professoras, faladas em sala de aula, né? Briga traz separação, diálogo traz união. Então a proposta do Dr. Dodói é de estar estabelecendo contato direto com as crianças e também para que elas possam curar. Né? Aqui está um sentido simbólico da cura, né? Um remedinho aqui para elas tomarem, para tratar das dores emocionais. De uma forma muito dinâmica, muito divertida, que nós faremos isso. Muito obrigado pelo carinho, pelo contato. O que vocês precisarem de alguma consulta, podem contar comigo, tá bom? Qualquer tipo de dor, conta com o Dr. Dodói. Vai uma consulta aí? Artistas, esportistas e profissionais de diversas áreas têm dado pausas importantes nas suas carreiras para tratar, da saúde mental. E os nossos jovens, hein? Como será que estão os nossos jovens com a saúde mental deles? Agora, confira como o professor Danilo esse bate-papo super legal com o psicólogo Christian Martinez para saber como anda a saúde mental dos nossos jovens nesse mundo pós-pandemia e como nós pais podemos ajudar os nossos jovens. Confira! Hoje temos um convidado muito especial no nosso Momento Criativo, professor e psicólogo Christian Martinez. Olá, professor, tudo bem? Tudo, Danilo. Obrigado pelo convite, viu? Para nós é uma alegria e uma satisfação muito grande termos aqui hoje para esse bate-papo muito importante e muito sério para os dias de hoje, professor. De alguma forma, a pandemia fez com que os jovens se retraíssem mais, deixassem de conviver e se relacionar com outros jovens. Como que nós podemos perceber isso dentro da nossa casa hoje com os nossos jovens? Então, Danilo, é assim, a pandemia, ela trouxe várias consequências, inclusive nessa questão da relação mesmo. Não foram feitas muitas pesquisas, o que a gente tem é observação do cotidiano aqui na escola e coisas de consultório. Então, a adolescência é uma fase em que o que está em jogo é se deixar de ser dependente para se tornar independente. E para que aconteça isso, é necessário um grupo. Então, o que aconteceu na pandemia? Não só a necessidade de isolamento, né? Então todos os adolescentes, as crianças ficaram em casa e o grupo também. Então houve sim aí um distanciamento das pessoas do grupo e isso trouxe algumas consequências, né? Uma delas é esse retraimento. Nós observamos as crianças, os adolescentes, eles estão meio que reaprendendo a conviver em grupo. Os comportamentos que nós pais, por exemplo, temos muitas dúvidas, né? Quais comportamentos que devemos estar mais em alerta em relação aos nossos filhos adolescentes? Uma dúvida minha, acredito que sua que está em casa agora nos assistindo também.
Temos um comportamento mais para ser observado nos adolescentes? Então, o que acontece é assim, ó, como eu estava te falando, né, a adolescência é uma fase importante e que durante muito tempo os conflitos da adolescência eles foram mal vistos. Hoje não, hoje a gente percebe que os conflitos da adolescência representam na verdade o crescimento. Para eu poder me afastar da minha família, me tornar um adulto, eu vou passar por isso, isso faz parte. Agora, o que acontece? Durante a pandemia nós estamos observando um aumento da ansiedade e um aumento de comportamentos que representam alguma coisa de depressão. Mas não significa que eles desenvolveram ansiedade e nem desenvolveram depressão. Significa que esses comportamentos aumentaram, mas não é uma coisa patológica, é uma coisa da reação à pandemia e ao isolamento. Porque, na verdade, quando a gente pensa em pandemia, e nós precisamos pensar em outras coisas. Tiveram famílias que passaram por perdas, né? Tem famílias que passaram por luto. Então, a ansiedade e a depressão estão relacionadas a isso também. Não só ao fato de a possibilidade de ficar doente, a possibilidade de perder. Isso mexeu com a maioria dos adolescentes. Na verdade, mexeu com todos. É que com cada um de um jeito. E os comportamentos mais observáveis mesmo, sim, são alguns o isolamento, né? Porque durante a pandemia também houve uma necessidade muito grande do adolescente de ficar conectado. Então, hoje é muito comum que você vai ter dificuldades de dizer para o seu filho, ó, sai da internet, porque ele ficou na internet durante um ano. A agressividade, a dificuldade de reconhecer alguns limites, né? Isso tudo nós estamos observando. E os pais precisam observar também, mas assim, mas com uma certa tranquilidade. Agora, qual é o papel do pai, né? É estar aberto, é ouvir, é entender que aquele adolescente passou por perdas também, né? Nós adultos também passamos por perdas, né? Mas cabe ao adulto ser continente da ansiedade do adolescente e da criança, né? Nós precisamos ajudar ele a conter. Então, observar, estar disponível, dialogar bastante, mas lembrar para ele que existem limites, que os limites são importantes, que a vida em sociedade requer que eu leve em consideração o outro. Os pais, às vezes, eles têm, essa geração tem dúvida se a gente tem ou não que pôr limite, ou se a gente tem que ser firme ou não. Porque o que é limite, na verdade? Não é horário para comer, horário para tomar banho, horário para dormir. Isso são regras, né? Limite é você, por exemplo, saber a diferença entre fantasia e realidade, né? Limite é você respeitar o outro. Aí o que acontece, na verdade? Esse período de pandemia fez com que alguns pais também, por medo de perder, quisessem evitar o atrito, sabe? Sim. Sabe aquela coisa, pô, não sei o que vai acontecer comigo, não sei o que vai acontecer com meu filho, vou ficar brigando com meu filho por causa de alguma desgaste. Só que o que acontece? Esse desgaste pequeno, ele é importante porque ele é a base para aprender limites maiores. Só que agora, com a volta para o ambiente coletivo, né? Porque já aí existia a diferença, né? O confronto entre a cultura da minha família e a cultura da sua. Mas agora, além disso, existe também uma coisa assim de que a minha consideração pelo outro parece que diminuiu um pouco, né? A noção do outro diminuiu, né? E isso é algo que a gente vai precisar retomar devagarzinho e vai retomar, né? Mas precisa também da colaboração dos pais, no sentido deles retomarem também, né? A colocação de limites. Porque, na verdade, a gente tem observado a ansiedade, né? Nos adolescentes. Você sabe que falta de limite dá ansiedade? Gera ansiedade. Gera ansiedade. Quando eu falo que o limite gera ansiedade, você imagina assim, por exemplo, seu filho adolescente chega para você e fala assim, pai, eu não quero ir para a escola hoje. Então você decide. Né? Deixa uma responsabilidade muito grande na mão de uma criança. Aí ele vai decidir que não vai vir. Sim. Ele vai ficar em casa, vai jogar videogame, vai assistir televisão, né? E ele não vai vir. Aí no outro dia ele fala, pai, eu também não tô afim. Você que sabe. Uhum. E a gente não pergunta assim, mas peraí, você não tem prova? Você não vai perder uma matéria importante? Como assim? Você já faltou 2 vezes? Né? Então, assim, a falta de limite, quando eu deixo para o outro decidir o limite, pesa no começo é a liberdade. Pô, legal, não vou para a escola, mas depois, peraí, mas meus amigos estão aprendendo, eu não, minha nota veio baixa, e agora? O que eu faço? Entende? Então, assim, isso com qualquer limite.
Porque, na verdade, quando a gente tenta ajudar o nosso filho a diferenciar a fantasia de realidade, na verdade nós estamos dando segurança para ele. Ó, aqui você pode pisar que você não vai cair. Aqui você pode atravessar que você não vai ser atropelado. Né? Confia no que eu estou falando que vai dar certo. Então essa segurança ajuda a criança a se desenvolver. Ajuda o adolescente a se... Só que assim, gera atrito. Né? Porque eu tenho que estar seguro de que o meu papel é esse. E eu tenho que saber também que meu filho nem sempre vai aceitar. E vai me comparar com o pai do outro, vai me comparar com o vô e com a avó. Mas eu tenho que estar seguro, né? De que o meu papel é aquele. Muito bem, professor. Muito bacana. Dentro desse novo normal, quais seriam os indicativos ou então as reações das emoções das crianças que nós, dentro de casa, como pais, podemos observar, né, para direcionar aí já assim no consultório, né, procurar ajuda de um especialista? Quais seriam esses sintomas? Então, Danilo, é assim, ó, esses traços de ansiedade, esses traços de depressão, eles não são sintomas, né? Eles são uma tentativa de adaptação que a criança está tendo, né? Agora, o que acontece é se isso permanecer muito tempo, aí é um indicativo de que a gente precisa buscar ajuda, né? Mas o que acontece, por exemplo, uma criança que ficou 1 ano e meio sem socializar, uma criança que ficou 1 ano e meio sem a necessidade de fazer uma prova presencial. Quando ela vier para a escola e ela tiver que entrar em contato com isso, ela vai narrar para os pais uma ansiedade. Eu estou ansioso. E aí o que não é necessário, a princípio, buscar ajuda, mas é necessário dizer para a criança, olha, você é capaz, você vai conseguir, é assim mesmo. Reforço positivo. A gente vai lidar com frustrações. Teus colegas, hoje eles não estão tão próximos de você, mas é porque vocês ficaram distantes, vocês vão se reaproximar. Porque o que acaba acontecendo, na verdade, é que muitos pais também não conseguem conter de ver o filho triste. Ninguém quer ver, eu também tenho filhos, eu não quero ver meu filho triste, não quero ver meu filho ansioso, né? Mas eu tenho que entender que momentos de ansiedade, momentos de tristeza fazem parte do crescimento, né? E eu tenho que conter a minha ansiedade, tá? Meu filho vai falar para mim, eu não quero mais, eu não aguento mais. Não, peraí, então você descansa e tal. Depois eu posso te ajudar se você quiser, mas você vai conseguir, você vai tentar. Mas essa escola exige demais, esse professor é muito chato. Não, pera lá. Ele tá fazendo o que ele tem que fazer. Agora é tua vez de fazer a sua parte, né? Porque senão a gente não frustra a criança, não frustra o adolescente achando que esse é o caminho para ser amado, né? Porque aí ele vai me amar mais do que, né, eu amo. Não é necessário que o pai seja autoritário, né? É necessário que o pai seja firme, né? Eu não preciso ter medo do meu pai. Eu posso ter diálogo com meu pai, eu posso ter conversas com meu pai, mas tem que ser conversas que deem segurança, que aí diminui a ansiedade. Entende? Porque se a conversa com meu pai não me direcionar de alguma forma, eu vou ter liberdade, legal, mas depois isso vai gerar ansiedade, né? Porque alguém tem que dizer para mim que a minha onipotência não pode tudo. E quem tem que dizer isso a princípio é a família, né? Então assim, eu acho que a família tem que estar aberta, tem que entender que nem tudo é sintoma, são traços, né, que os adolescentes e as crianças estão apresentando, mas que é uma adaptação. E que se nós ajudarmos a criança a perceber que dá para retomar, dá para suportar a frustração, nós vamos estar ajudando o crescimento da criança. Muito bem, tá bom? Bacana. Queremos agradecer o professor e psicólogo Christian Martinez, que esteve conosco aqui nessa entrevista. Esperamos que vocês tenham gostado dessa participação. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, mande para nós também, para um próximo possível bate-papo com o professor Christian. Professor, muito obrigado. Muito obrigado pela atenção, foi esclarecedor para mim como pai e acredito que para vocês que estão nos assistindo também. Então, gostou do nosso programa de hoje? Então tá ótimo. Eu conto com você para o próximo momento criativo. Agora, eu tenho outras consultas para fazer. Até o próximo programa. Tchau, tchau!